Não, e agora nós vamos chegar aonde? Peraí. 18 anos, pegou, você falou que queria jornalismo? Queria. Direito, né? Você já tinha essas duas Só que isso era 16 necessidades. anos que eu entrei na faculdade. Você entrou com 16. Isso, fiz vestibular com 15. Nossa, entrou muito nova. Sim, Muito eu nova. era adiantada. Né? E aí, assim, o que acontece? Algumas coisas que eu vou falar que muita gente nem sabe, gente, mas bora lá. Exclusividade. Exclusividade. Porque, assim, nesse meio tempo, né, pra eu entrar no meu vestibular, eu vivi um período muito delicado, pessoalmente falando. Uhum. Passei por um relacionamento abusivo. E com isso, muitas coisas que eu vivia eram sob uma manipulação, sabe? Sei. Então, por exemplo, quando eu fui prestar um vestibular específico para uma cidade que eu queria muito ir embora, eu recebi uma ligação na noite anterior. Se você passar nesse vestibular, eu nunca mais vou conversar com você. Caraca, nisso Você da cabeça de uma esquece que eu menina de existo. 16 anos, 15, cara. tá? Porque 15 eu fiz anos. 16 lá e já tinha passado. Nossa, cara. Isso E perturba aí- qualquer um, cara. Demais! Perturba até gente velha. Exatamente. E, tipo assim, por exemplo, eu ganhei uma bolsa pra estudar meu terceiro ano fora, numa escola particular, justamente pra me preparar pro vestibular. Exatamente a fala que eu recebi. Se você for, você vai se arrepender, você vai chorar sangue, porque você tá fazendo a pior escolha da sua vida. Que loucura, cara. Tudo num movimento de quê? Manipulação. E aquelas palavras tinham muito peso pra mim. E aí, apesar de tudo, né, agradeço pelos meus pais que me obrigaram, porque na cabeça de 15 anos você vai fazer o quê? Cara, vou deixar de ir? Minha vida, meu propósito, porque a gente tinha música, né? Era minha paixão, então eu achava que eu ia viver daquilo, ia mergulhar naquilo. E aí, eu estar indo pra essa escola era um sinal de que eu estaria abandonando o meu sonho. Tudo. E aí a pressão era toda em cima disso. E na minha cabeça podia ser. Já pensou? Eu ia perder essa oportunidade? E meus pais não deixaram. E eu agradeço a eles por isso, sabe? Então E aí você foi fazer fiz estudar meu terceiro ano aqui no Oficina do Saber em Carangola. Oficina de saber. Foi excelente, assim. E como eu sou muito estudiosa, eu amo mesmo estudar, eu fiz o vestibular. Realmente, nesse ano, eu não passei para a cidade que eu queria, mas eu ganhei uma bolsa integral. Então, eu estudei um ano, aqui em Carangola também. Fiz o primeiro ano de Direito. E aí, chegou nesse primeiro ano de Direito, foi o ano que eu explodi. Tipo assim, eu não aguento mais viver sob essa manipulação, sob essa pressão, né? Ela ainda pendurou ainda durante um ano ainda na sua vida ainda. Mesmo na faculdade. Mesmo na faculdade. O primeiro semestre foi um inferno. Cara, literalmente, praticamente. Por isso que eu falo, a gente não sabe a luta que o outro vive, né? Não. Tenho certeza que né, a gente tá nessa região, muita gente não tem ideia do que eu tô falando. E aí foi um tempo de eu pedir socorro. Gritei meus pais, falei, eu não aguento mais. Eu tinha 16 anos. E aí a gente foi pra psicóloga, fazer tratamento, né, pra conseguir entender a gravidade do que eu estava vivendo, porque às vezes a gente não tem nem dimensão. Não. A gente não sabe o que a gente vive, sabe? E aí foi quando eu tomei dimensão exatamente do que eu estava vivendo. E eu falei, o meu primeiro não. Isso foi um marco muito forte pra mim. Porque antes, meu jeito fleumático de ser, não querer confronto, não querer briga, querer agradar todo mundo, eu não sabia falar não. E aí isso me trouxe muitas consequências ruins, sabe? Justamente onde eu fui parar, né? Nossa, não saber pôr limites. Assim, né? Porque era muita coisa. Porque você tá falando de uma menina de 16 anos, tá numa faculdade de Direito, já começa por aí, né? Você tá muito... eu falo que não existe idade pra você estudar. Só que, quantas pessoas de 16 anos que tinha na sua sala? Ninguém. Então, é disso que eu estou falando. Você tá num ambiente muito fora daquilo que você, né, tá acostumado, que é ter pessoas da mesma idade. Então, lá você devia estar estudando com gente de 25, 30 anos, e tava, sei lá, de 16 anos no meio deles, e passando por tudo isso, né? Sim. Nossa, Foi doideira. Muita coisa. Muita coisa. E aí você continuou, falou assim, vou resolver, basta, não quero mais isso aqui pra minha vida. Sim. E aí é um adendo que eu sempre falo, porque às vezes a gente tem um preconceito com terapia, com não sei o quê. E, cara, é muito engraçado, porque foi a conversa, o eu me sentir segura pra falar um não, que foi quando eu falei, eu vou falar não. E aí veio a ameaça, veio tudo que vinha da mesma forma, mas aquilo não me atingia mais, sabe? Foi um não que me libertou, que eu falei, caraca, eu posso falar não? A pessoa não vai morrer de verdade. Que loucura, tipo isso, cara. né? E foi, assim, muito incrível. E a partir daí, eu comecei a conhecer a Rani. Porque até então eu era a pessoa que fazia muito o que as outras pessoas... Às vezes elas nem falavam, mas o que eu achava que elas queriam de mim,
né? Aquela questão de suprir expectativa, aquilo tudo. Eu era conhecida como uma pessoa sem opinião dentro de alguns círculos de amigos, porque às vezes eu preferia não me manifestar, não me confrontar. Eu falei, Boa fleumática que eu sou. Boa fleumática, né? O fleumático, ele é muito assim, né? Sim. É tudo... Ele fala assim, cara... Não vou me desgastar meu com pai, isso. Meu pai é sensacional. Um fleumático. Na minha casa saiu... Todo mundo saiu muito puro, né? Saiu meu pai um bom fleumático. A minha irmã, uma boa melancólica. Olha. E o meu irmão, um excelente cólerico. Que, tipo assim, de temperamento... E você sanguíneo. Do mais puro que Caraca. tem. O mais bobo da casa. Muito bom. Mas você fala porque são formas diferentes de lidar com as dificuldades da vida, né? Meu irmão já esteve aqui. E a gente sempre conversa muito sobre a forma de lidar, né? Eu lembro que a gente veio de uma família muito pobre. Então, assim... eles falavam pra gente que a gente não ia ser nada. Eu já tive uma professora que falou assim pra mim, você não vai ser nada. O meu irmão escutou o famoso filho de pobre não estuda. Meu irmão hoje, ele é patrocinado pela Embrapa, que é pela sétima maior faculdade do mundo na área de agronomia, para estar estudando e produzindo pesquisas dentro da área da agronomia. Então, assim, eu falo que a forma da gente lidar é muito diferente dentro das nossas dificuldades. Quando você falou que você já era a pessoa que foi se reconhecer depois, né, dos 16, 17 anos, por enfrentar isso tudo a partir do momento de passar por um psicólogo, a gente já foi o contrário. A gente falava assim, você tá falando que eu não vou ser não, né? Então você vai ver lá no futuro. Calma aí, você vai ver onde a gente vai chegar. Corta pra 2025, corta. Foi bem assim, porque nem... nossos pais sempre nos apoiou, e apoiou muito, né? Mas por também ter escutado tudo isso, eles não acreditavam, né? Eles falam pro meu irmão que aquilo não ia dar certo. Mas quando ele foi, né? Eles eram o primeiro a estar ajudando. Eu tô falando assim, não era aquela pessoa... Mesmo, né? Por ter escutado aquilo, talvez não ter lidado da melhor forma, né? Porque... é muito triste a gente, quando tá novo, escutar várias coisas que não pra nos deixam, limitar, né? Igual você falou, porque era apenas uma pessoa querendo te limitar, né? Não deixando você viver seus sonhos. Foi o que eles escutou e foi o que a gente escutou, mas a forma de lidar vai modificando, mas o que importa é o resultado dela, né? Exatamente. O que a gente faz com a nossa dor, né? Com aquilo que a gente recebe. Com tudo, né? A gente absorve e... né, eu falo que aqui é o lugar dos ditados clichê, né? Que um diamante feito sob pressão. E tá errado, pior que não. Nossa. É desse jeito. Formou em Direito. Então, mas aí tem um porém, porque eu fiz só o meu primeiro ano aqui. Depois eu fui pra Juiz de Fora. Eu passei lá no ProUni. Então, fui embora. Justamente quando deu esse rompimento, caiu tipo uma bomba lá em casa. E a gente entrou tipo numa crise, porque nós fomos... teoricamente expulsos da igreja que nós frequentávamos, né? Então foi assim, muitas bombas acontecendo nesse específico ano. Nossa, eu falei, quer saber, eu quero ir embora. E aí, sem estudar pra nada, me inscrevi no Enem e falei, eu vou embora. Né? Eu sou cristã, orei e falei, Deus, tá nas suas mãos, mas eu preciso desse tempo. E aí consegui bolsa integral e fui embora no outro ano. E foi assim, cara, os 4 anos mais incríveis da minha vida, porque eu conheci Rani. E você aproveitou o que você tinha estudado aqui e Sim. implementou lá, né? Você só fez 4, porque Direito é uma faculdade de 5 anos, né? Eu fiz 1 ano aqui e terminei lá. E é lá nesse processo todo, né? De você pegar, de se amadurecer, né? E morar sozinha, foi morar com um colega. República. Outra vibe, né, agora, né? Outra experiência de vida, sabe? E aí é onde a gente começa a entender o valor das coisas. Porque, assim, é cultural, né? Por exemplo, quando eu fui pra lá, eu tive muito choque. No sentido de, meu Deus, ninguém tá nem aí pra quem que eu sou, o que que eu visto, o que que eu penso. É muito legal, sabe? A liberdade de você poder ser. E pronto. As pessoas não te conhecem a partir de nada. Elas só estão ali pra te conhecer. E é muito legal. Não, você falou tudo. A cidade grande é isso, né? Aqui, se você abre um mercadinho, todo mundo sabe de quem que é o mercadinho, sabe o que você tá fazendo, sabe como é que tá. E já começa a fazer ligações, já começa a fazer várias e julgamentos, julgamentos. Agora, cidade grande, o pessoal não tá nem aí quem que você é, quem que você não é. E isso é muito legal. tem a sua parte boa também, né? Sim, porque assim, é um local onde eu pude... E aí, por exemplo,
quando eu falo de imagem hoje, onde eu estou, veio desse tempo. Porque eu era uma pessoa que não usava brinco, não ligava pra maquiagem, não ligava pra nada. Era completamente básica, não sabia me expressar. Justamente porque eu não sabia quem era Rani. E nesse processo de me conhecer foi quando eu descobri, cara, existe beleza em mim. Porque eu não via beleza em mim. Eu sempre me achava mais feia do grupo, sabe? Nesse lugar, justamente por não ter... Por exemplo, é muito legal ter sido criado no meio de muitas pessoas, mas eu não tinha ali o meu espaço. Uhum. Era sempre um quarto compartilhado com muita gente, então não tinha o que era meu exatamente, sabe? Isso prejudica um pouco da nossa construção pessoal, né? Num contexto geral. Se identificar um pouco, né? A gente acaba se adaptando muito às pessoas que estão à nossa volta, né? Uhum. E você falou, eu acho que essa parte ali de a gente se autoconhecer, o quão antes, ela é fundamental.